Amém? Glória a Deus. O versículo 6 diz assim, do capítulo 24 de Lucas: não está aqui, porém já ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ao terceiro dia ressuscite. Lembrem-se das suas palavras. Oremos. Pai, obrigado por tudo que já houve aqui como testemunho, obrigado pelos teus feitos, obrigado porque tu escuta o clamor da igreja, obrigado porque tu és o socorro nas horas de angústia do teu povo. Somos-te infinitamente gratos pelo teu amor e aceita a nossa gratidão. Queremos apresentar o nosso irmão Claudionor diante de ti e te pedir pela vida dele para que tu venha sarar teu filho. Tu sabes o estado que ele se encontra, visita-o da cabeça aos pés e remova o mal que está afligindo o teu filho. Seja bactéria, tumefação, o que for, tu és o Deus que sara, tu és o Deus que ressuscita, tu és o Deus que tudo pode. A vida daquele homem nos é preciosa como é para ti e para a sua família. Por isso, Senhor, dá saúde ao teu filho, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Podeis assentar. Meus amados, dois fatos profundamente especiais para cada um de nós é a morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Nele se baseia a doutrina da redenção e também da ressurreição. São os fatos fundamentais do cristianismo que diferem de qualquer outra religião. É exatamente a morte expiatória do Filho de Deus e a ressurreição dele para conosco. E aqui nós nos deparamos com um texto que ocorreu historicamente logo após a morte do Senhor Jesus Cristo. E a palavra mostra que os judeus, como um povo da promessa, esperavam o Messias. Só que o Messias, que é Jesus, não veio como eles entendiam, compreendiam pelas Escrituras. É muito fácil o próprio povo de Deus, mesmo lendo a Bíblia, muitas vezes não entender quando chega o momento de cumprimento das Escrituras. Apesar da Bíblia estar se cumprindo em Israel, na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, Jesus não foi aceito, não foi entendido e não foi visto como o Messias prometido. Pelo contrário, por incrível que pareça, Satanás fez tudo para enganar e levar a mente do povo judeu a rejeitar, a descrer, a perseguir, a odiar aquele que veio para salvar. A gente olhando assim parece fácil, mas se trata aqui do mundo espiritual. E quando se trata do mundo espiritual, é preciso se estar no mesmo nível de compreensão. Por mais intelectual que seja o homem, o mundo espiritual não se entende intelectualmente. O mundo espiritual se entende espiritualmente. O homem, sendo corpo, alma e espírito, todas essas três áreas são importantes, mas a área mais importante é a espiritual. Adentra o mundo da eternidade e é preciso crescer nessa dimensão. Nem sempre a religião evangélica faz a pessoa crescer. Depende muito das atitudes, da conversão, da aderência à palavra, do temor a Deus, da fé consistente, da pregação, do ensino, da dedicação a meditar nas Escrituras. Nem todo cristão cresce. Lamentamos dizer isso. Às vezes apenas é salvo
mas ele não entende muito do mundo espiritual. Por isso, não são poucos que é enganado na área espiritual, nas batalhas espirituais, se apercebe claramente a ignorância no mundo espiritual. Entendemos de religião, mas não entendemos no mundo espiritual. Por isso, facilmente nós saímos da rota do espírito e facilmente adentramos a área da alma ou da mente. E nós nem notamos a diferença entre a dimensão de um e a dimensão de outro. Pelo fato do que nós muitas vezes estamos muito mais, como se diz assim, estamos mais alienados do mundo espiritual que Deus nos colocou e muito mais envolvido com o mundo físico. E esse mundo físico muitas vezes tem prejudicado a própria igreja que nasceu de novo, que é cidadã do céu, que deveria viver numa nova dimensão, mas muitas vezes estamos embaraçados, crente magoado, crente com raiva, crente odiando, crente que deixando levar por ciúme, por obras carnais, por espírito de engano, por desejos impuros e imundos. E isso nada mais é porque falta de crescimento, de santificação, de temor a Deus, de amar a palavra, de rejeitar o mal, de aceitar o bem. E o cristianismo tem sido muito afetado, especialmente, eu diria, nós evangélicos. Eu quero me referir mais a nós evangélicos. Não quero englobar certos tipos que se acham cristãos e não nasceram de novo. Eu estou me referindo a quem nasceu de novo, que deveria crescer no discernimento, na compreensão, na maturidade, nos relacionamentos, na visão, no investir o tempo, no colocar a vida à disposição de Deus. Embaraçados se encontram multidões de cristãos que, na verdade, não têm a visão certa do que é estar no reino de Deus. E por isso vive atropelado ou atropelando outras pessoas. Eu não entendo como é que um crente nascido de novo pode deixar ressentimentos dentro dele por meses, às vezes até por ano, dúvidas, inseguranças, medos. Eu não entendo porque o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Em primeiro lugar, habita em você. Em segundo lugar, você tem as Escrituras, que nela deve estar baseada a sua fé. E as Escrituras trazem luz para o homem interior, mostra o caminho que devamos andar, com segurança. E em terceiro lugar, a vida de igreja como corpo, ela nos ensina a crescer. Então, se algo está na nossa vida que temos dificuldade de olhar, de amar, de aceitar, de perdoar, obviamente, de onde vem esse mal? De onde vem essa atitude, esse sentimento? De onde vem esse embaraço que por acaso alguns ainda têm, né? Que não vê com bons olhos todo mundo, abraça uns, enfim, faz divisão dentro do corpo. E o corpo de Cristo é um só. Salvação não tem aqui uma maior. A maior salvação é do pastor, a menor é do diácono ou coisa semelhante. Salvação é uma só. Todos foram salvos pelo mesmo sangue, todos irão para os céus, porque não é por obra que temos feito, mas pela graça que fomos alcançados. E é importante nós convivemos bem. Nosso relacionamento uns com os outros não ser à distância. Essas distâncias que Satanás quer que haja e que você ou alguns podem se deixar levar. É crente, mas tem alguma coisinha que aconteceu ou acontece que você não suporta. Ainda naquela área, com aquela pessoa, você rejeita, você foge para não poder reabilitar
face, não poder se encontrar. Irmão, nessa noite, perante esses elementos da ceia, é bom refletir, eu e você. Existe alguma coisa que lhe impede de olhar nos olhos de qualquer pessoa que esteja aqui ou fora daqui e de amar essa pessoa, de perdoar essa pessoa, de viver bem com ela? Há alguma coisa em nossa mente que sempre está voltando e nós não expulsamos? Há alguma coisa que, na verdade, atormenta quando vamos querer deitar, dormir? Nossa consciência não nos acusa de uma repetição de pensamentos e sentimentos que não foram vencidos? Desejos impuros, imagens, propósitos. Nós precisamos crescer, sair da imaturidade de uma vida cristã que muitas vezes, pelo tempo, como diz Paulo, já deviam ser mestres, já deviam ser líderes, já deviam ser professores, já devia levar outros a crer. Você ainda está na fase infantil. Alimento seu só é espiritual, bem frágil, leite e nada mais. Não compreende, não aceita, rejeita muita coisa, e que isso vai fazendo com que você se torne uma dificuldade ou abra espaço para o reino das trevas tirar vantagem. E tudo ocorre na sua mente. A Bíblia diz, que de tudo que deve guardar, guarda o teu coração. E nós podemos entender naquele texto que coração ali é mente. Não é? Romanos também, capítulo 12, fala do cuidado que nós devemos ter com a nossa mente. Porque é dali que vem as definições, as escolhas, as respostas. Mente pura, mente sã, mente controlada pelo Espírito, não uma mente contaminada, uma mente com desejos impuros, uma mente que na verdade é influenciada com qualquer coisa. Devemos ter uma mente firme, inabalável, porque devemos ser crentes nas Escrituras. As Escrituras devem então estar firmadas em nossa mente. Mente firme, não deixar ser abalado, nem pelas circunstâncias, nem pelo que eu ouço, nem pelo que alguém diz, porque eu tenho base, eu tenho estrutura, e a minha estrutura está na palavra de um Deus que não mente, que não falha, que não muda. Não importa o que a ciência diz, aqui é maior do que a ciência, aqui é maior do que qualquer homem, ainda que a ciência diga contrário, fica com a palavra. Passarão céus, passará a terra, mas a palavra do Senhor não passará. E, meus amados, aqui estamos refletindo sobre o texto, período da ressurreição. Sabemos que não foi fácil até que ficou fundamentado, e mais ou menos mais de 40 dias Jesus precisou estar se revelando aos apóstolos, à igreja, em vários horários, a várias pessoas, aos discípulos de Emaús, porque a morte tinha falado mais alto. Aquilo que os olhos viram, a mente captou, viram-no morrer, tiraram-no da cruz, sepultaram-no, e essa coisa ficou adentrada de uma maneira tal que as promessas repetitivas de Jesus, ele ressuscitaria. Ele não ia ficar na tumba, desde o Velho Testamento, repetidas vezes durante 3 anos e meio com os discípulos. Mas ainda assim, um bom período logo após a ressurreição de Cristo, muitos ainda não estavam crendo que ele tinha ressuscitado. E aqui nós encontramos os que amavam Jesus. E no capítulo 24, diz que no primeiro dia da semana, foi esse o primeiro culto que foi oferecido,
ia ser oferecido a Jesus, ia ser dado a Jesus. Não foi um culto de gratidão, foi um culto fúnebre. E esse culto ia ser dado por quem mais amava Jesus. As mulheres que foram curadas, dentro dela Maria Madalena, que foi liberta de 7 demônios. E ela vivia muito perto do Mestre. Não foram nem os apóstolos, que vieram depois. As mulheres foram mais sensíveis. Acompanhando o Novo Testamento, você vê isso. No ministério de Cristo, no ministério de Paulo. E ainda hoje na igreja. Passe a contar os homens e veja a quantidade de mulheres. Quem é que mais está perto? Quem é que busca mais? Quem é que é mais sensível? Pense bem. Bem, é muito bom dizer, eu trabalho, eu estudo, eu faço isso e aquilo outro. Bem, diante de tudo e de todos, a verdade é que Jesus disse assim: quem tem sede, vem a mim e beba. Primeiro indício de quem quer crescer, amadurecer, realizar, ser instrumento de Deus é a sede espiritual, de comunhão, de identificação, de busca, de aprendizado. Quem me ama, guarda a minha palavra. E esse guardar a palavra é meditar na palavra, entender a palavra. Como amo a Jesus, encostando a Bíblia de um lado, quase não lendo. Como amo a Jesus, se eu não procuro ganhar uma alma. Eu trabalho em tal empresa, apenas digo que sou crente. Mas eu não levo a mensagem, não esclareço, não tenho compaixão, sou duro nas respostas. Não sou tão submisso, meu testemunho não é convincente. Eu amo Jesus, mas tem alguma coisa que precisa mudar. E nesta noite de ceia, mais do que um montão de cristãos, que eu não vou botar aspa, precisamos então pensarmos seriamente sobre questão comunhão. Companheirismo com Ele em primeiro lugar. A Bíblia diz que os discípulos foram identificados pelos judeus pelo modo de falar, pelas atitudes. Sabiam que estes haviam andado com Ele. Os discípulos não era nem pela pregação. Ela era pelo modo de agir. Dificilmente você se aproxima de Deus sem ter algo que se destaque, uma luz que brilhe, um testemunho que muda, uma linguagem diferente, atitudes diferentes, porque, afinal de contas, nós não estamos fazendo parte de um grupo religioso. Estamos fazendo parte de uma vida eterna que Deus nos deu, cuja comunhão é com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, cuja palavra mudou a nossa mente, a nossa linguagem, os nossos pensamentos, cujo Espírito de Deus que habitava em Jesus Cristo veio morar em nós, e que nós não somos de nós mesmos, fomos comprados, fomos perdoados, fomos purificados, e agora não é mais o eu, é Ele. Agora não mais eu, mas Cristo vive em mim. E essa vida que eu vivo pela fé. No Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Como viver uma vida no Filho de Deus que me amou? Como servir a Deus como tocador, cantor, pregador? Se nós não dependemos dele e não amarmos uns aos outros como ele nos amou. Como eu posso deixar que o mal adentre a minha mente e eu fique repelindo os irmãos, sem querer resolver as causas que estão dentro de mim? Por que me chamais Senhor, 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 mas não faz o que ele manda? Primeiro, perdoar.
Quanta dificuldade, às vezes, de relacionamento familiar, ou com vizinhos, ou com profissionais que trabalham conosco. E isso tudo é bom lembrar nessa hora de ceia. Você está aqui, mas pode ser que você tenha um vínculo a ser resolvido com alguém que está lá fora. Com alguém que você menospreza, ou que você subjuga, ou que você trata de maneira inadequada. Todos nós sabemos, quando agimos com certa ironia, quando agimos querendo encostar alguém, quando agimos para rejeitar, quando agimos levado por alguma coisa que está dentro de nós que não vem de Deus. E nesta noite, amados, mais importante do que você pegar esse pão diante de nós, é você e eu, averiguar, tem alguma coisa, Senhor? A Bíblia diz que na noite da comunhão e da traição, numa ceia semelhante a essa, Jesus estava com os seus, e nos seus estava Judas. E Jesus disse aquela frase: um de vós nessa noite há de me trair. E os discípulos começaram a perguntar: Senhor, sou eu? Senhor, sou eu? E coincidentemente, não de uma maneira, na providência divina, na hora que Jesus foi pegar o pão, alguém também estava botando a mão no prato. E era esse alguém que era Judas, que estava com a mão no prato, no meio dos chamados, mas que tinha traído Jesus por 30 moedas de prata. Uma quantia que era para escravo. Comprava-se alguém com 30 moedas de prata. E agora estavam um homem, todos chamados, andaram com Jesus, caminharam com ele, viram os milagres, conheceram-no em termos de caráter, atitude, nobreza, pureza, obediência, tudo, enfim. Foram 3 anos e meio. E no final dos 3 anos e meio tinha alguém que ainda não tinha resolvido o problema interior. O problema interior era traição, era algo profundo. Caminhou com Jesus, foi escolhido por Jesus, foi chamado também de discípulo e de apóstolo, mas no final dele foi procurar a morte e suicidar-se, porque traiu o mestre. Nessa noite nós estamos num culto semelhante àquele. E a nossa sondagem não é por acaso, examine, pois o homem, genericamente, o homem, mulher, jovem, a si mesmo. Esse exame introspectivo é importante porque vamos caminhando como crente e às vezes vamos nos acomodando a algumas coisas que aparentam não ser relevantes, mas elas bloqueiam, elas entristecem o Espírito Santo, porque deixamos de amar, deixamos de nos aproximar, deixamos de dialogar, deixamos de perdoar, deixamos de nos humilhar, deixamos de colocar a causa diante do Senhor. E nós permitimos que o adversário tire proveito. E nós, nesta noite, estamos aqui exatamente como Maria esteve para prestar um culto de modo errado. A pessoa era certa, mas o modo de entender, crer e fazer estava errado, apesar do amor no coração, apesar do laço de gratidão que Maria tinha juntamente com as mulheres, que deu ênfase
prioritariamente antes dos apóstolos, sendo elas que fizeram o primeiro culto da madrugada. Procurei a Bíblia de um dos jovens aqui, lá diz, nas primeiras horas da madrugada, essas mulheres foram para cultuar. Só que a interpretação do que estava ocorrendo não estava certa de acordo com o que elas ouviram. A noção da morte, em ver a morte atuando e o corpo descendo da tumba, sendo coberto de areia, de terra, falou mais alto do que todas as promessas que haviam sido ouvidas. E naquela hora se esqueceram, porque elas foram, como os discípulos estavam lá fora, que nem coragem de sair de dentro de casa tiveram. Veja como foi forte aquele momento entre a morte e a ressurreição. Esse momento transitório de apenas 3 dias mudou muito, ensinou muito, principalmente a ser crente. Ser crente é mais do que falar, ser crente é mais do que costumes e hábitos, e ser crente é ficar firme no que está escrito. E às vezes nós deixamos o que está escrito para ficar de acordo com o que estamos vendo, estamos ouvindo e alguém falou. De que lado nós estamos? Estamos na ceia, estamos para dizer somos um, mas somos um com todos. A mesma língua, o mesmo espírito, a mesma fé, o mesmo amor. Ou nós temos diferenças que marcam, que separam, que dividem? Esse é um ponto essencial de toda a igreja, em toda parte e em todo o tempo. A igreja de Corinto, ela foi possuída pelos dons. Era uma igreja que tinha dentro dela, certamente, muita gente inteligente. Todos nós sabemos, Corinto, Atenas, lugar dos gregos, pessoas que eram realmente filósofas, estavam na igreja, se converteram. E foi uma das igrejas que mais teve dificuldade em obedecer, em se santificar, em se corrigir. Não é pela cultura que você tem, é pelo seu coração e o meu coração, até onde está ele convertido, até onde ele está dependendo de Deus, até onde eu estou ligado dentro de mim com Deus, ou eu facilmente sou distraído, sou levado, minha mente é atraída para coisas que não vêm do Senhor. E nós devemos ter muito cuidado, irmão, no dia a dia. Parece pouco, apenas um mês, você tomou a ceia o mês passado. Muitas coisas ocorreram, palavras, pensamentos, atitudes na minha e na sua vida. E acima de tudo, há certas coisinhas que vão sendo deixadas pelo caminho como restos, como algo que está aprisionando. E nós devemos, então, cuidar disso antes de tomar essa ceia. Jesus disse, quem me ama, de fato, guarda a minha palavra. Não é guarda a sua palavra, guarda a minha palavra. Tem o meu desejo, tem a minha vontade, tem o meu raciocínio, mas ele está dizendo, guarda a minha palavra. De que lado eu fico quando há uma tentação à vingança, ao desprezo, ao ódio, à contenda? De que lado eu fico quando estou sendo machucado? De que lado eu fico quando eu não estou gostando das coisas? Fujo, fico por trás, falando que não deu. Então, nesta noite, esse pão, este cálice que vai ser tomado
individualmente, mas provém de uma só fonte. Deve ser uma realidade, somos um. Porque o preço do sacrifício foi um só. O seu valor é um só com o meu lá diante de Deus. Não houve dois sacrifícios, só houve um sacrifício. Todos os pecados separados estão da glória de Deus. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. A graça veio, me encontrou, te encontrou. E não fui eu que quis que você estivesse aqui, nem você queria, nem pensava estar aqui. Essa mesma graça que te encontrou e me encontrou, é a mesma graça que trouxe para nós nos unirmos. Não somos igreja porque planejamos ser. Não somos igreja porque escolhemos ser. Somos igreja, em primeiro lugar, porque houve um milagre na nossa vida. Eu nasci de novo. Vamos dizer, eu nasci de novo. Aqui está o primeiro fundamento. Eu nasci de novo. Agora, o que se espera de quem nasce de novo? Vamos dizer no sentido biológico. Você tem um filho e seu filho nasceu. E você está nutrindo e cuidando, você espera crescimento. Através da nutrição, através do cuidado, das instruções, nas suas etapas. Nessa fase de crescimento, todos nós sabemos que, como pais, há uma diferenciação de filho para filho. Um cresce mais rápido, outro cresce mais lento. Um é mais submisso, outro é mais rebelde. Um se rebela logo, mas depois volta e pede perdão. Outros ficam amuados. Há uma diferença de atitudes, mas é filho. E nós, como pais, devemos então amar a todos. Mas nós, como pais, sabemos quem são, como eles agem. Sim ou não? O filho pode até dizer, eu sou melhor do que meu irmão. Mas o pai é quem dá a resposta e a mãe é quem sabe. Não é o filho que sabe. Você pode parecer, mas o pai é quem dá o seu aval. Como você é em casa. Há uma parábolazinha bem pequena na Bíblia, que tinha um senhor que tinha 2 filhos. E ele falou para um filho, vai hoje ao campo cuidar, lavrar a terra. Ele disse, sim pai, eu vou. Mas não foi. Aí ele pediu ao outro, filho, vá para o campo, lavrar aquele campo ali. Eu disse, eu não vou não. Mas depois se arrependeu e foi. Aí Jesus perguntou, quem foi que obedeceu o pai? O problema está no arrependimento, irmão. Amém? Errar, todos nós erramos. Mas você demora a se arrepender. Você fica duro. Guarda rancor. Começa a coisa dentro de casa. Você e sua esposa. Você e seu marido. Olha, hoje à noite eu deixo ele para lá. Não toco nem com o pé. Aí passa a primeira noite. No outro dia você está do mesmo jeito. Meu Jesus. Meu irmão, essa natureza precisa ser trabalhada. Amém? Todo casado sabe disso. Primeiramente, no período inicial de casamento. Eu e ela não somos boas peças. Ela tem uma natureza forte e eu tenho também. E nos primeiros 7 anos, meu irmão, quando havia discussão entre nós, cada um ficava num canto da cama. Só tocava a ponta do pé. Uma vontade maravilhosa. Oh, meu Deus, faz ela voltar. E ela do mesmo jeito. Mas quando tocava a ponta... Todo mundo sabe. Isso é negócio de criança. A falta de dizer, eu te amo e me perdoe. Passa-se uma noite ouvindo música de muriçoca, debaixo de um cobertor. Se não tiver, o mosquiteiro está na mal. Zangado com a mulher,
nem dorme, nem deixa ela dormir. Ao invés de estar cheio de gratidão, cheio de amor, desfrutando da vida conjugal. Muitas vezes a idade veio, mas a gente ainda continua. O nosso eu é terrível, irmão. Não é pela idade, não é pelo grau de conhecimento. Você pode ser muito intelectual, mas não tem nada a ver como é o seu ego. Essa é uma coisa que você deve tratar, e eu também. Senhor, tenha misericórdia de mim. Tu me conhece. Tu sabe quem eu sou. E quem mais conhece você é quem convive com você. Então não adianta a aparência. A realidade é outra. Amém? Jesus disse um sinal, repetindo: quem me ama, guarda a minha. Quem me ama, evangeliza. Quem me ama, ora. Quem me ama, obedece. Quem me ama, não tem intrigado. Quem me ama, não vai, como se diz assim, atacar pelas costas o irmão. Quem me ama, não fica chegando a hora que quer. É o culto, eu assisti a novela, já eu vou. Hoje é o dia de culto, marido, vá, mulher, vá se trocar. E a mulher fica para lá. Sabemos que as mulheres demoram mais um pouquinho do que os homens trocar de roupa, né? A gente espera. Às vezes entra no carro, às vezes até buzina, e a mulher ainda está lá. Já vou! Espere mais um pouco. Chegou a hora do culto e ainda está em casa. O cabo já sai meio quente. Por que você demora tanto? Porque você é muito rápido. Só é trocar de roupa, o homem é assim mesmo. Mas não há obediência. E no trabalho? No trabalho não. No trabalho chega na hora. Por quê? Porque vai bolir na minha finança. Se eu não chegar, meu filho, bota outro no meu lugar. E aqui na igreja? Na igreja, nenhum pastor chegou aí, nem a família dele. Eu sempre chego primeiro do que eles. A gente sempre tem um jeitinho brasileiro para fazer do nosso modo. Mas uma coisa boa é fazer o certo, amém, irmão? Coisa boa é fazer com a consciência limpa. Coisa boa é fazer para agradar a Deus. Coisa boa é verdadeiramente ser crente para Deus. Não adianta aplauso do pastor. O que adianta é você e eu vivermos de maneira agradável diante dele. Quem é que pode fazer você ler Bíblia? Ninguém. Quem impõe você obedecer o Espírito Santo? Ninguém. O próprio Espírito de Deus, que é Deus, você pode botar ele no canto da parede, encostá-lo, entristecê-lo, magoá-lo, rebelar-se contra ele. Ele é Deus e vê a gente assim. Jesus disse: por que me chamais Senhor, Senhor, Senhor? Mas não faz. Nós estamos hoje à noite aqui para tomar a ceia do Senhor. O sacrifício de Cristo foi por amor. Não morreu forçado. Morreu gratuitamente, voluntariamente, espontaneamente. Ele levou os meus pecados e os teus pecados na cruz. A maneira de servi-lo deve ser com profunda consciência e gratidão. Nós não estamos aqui fazendo parte de um grupo religioso com uma placa lá na frente. Nosso caso é a voluntariedade e a espontaneidade. Filho meu, dá-me o teu coração. Teus olhos tenham prazer no meu caminho. Se isso houver da sua parte, você agradará a Deus. E agradando a Deus, você agrada a todo mundo. Se os outros não se agradarem, não tenha problema. Seu problema é com Deus, não é comigo. Seu problema é com o Espírito Santo que habita em você. O Espírito Santo lhe chamou. O Espírito Santo fez uma obra que só ele podia fazer, trouxe o arrependimento para o seu coração. O Espírito Santo lhe ungiu, lhe consola, lhe dirige, lhe ensina. O Espírito de Deus está em você. Não entristeça o Espírito Santo, disse Paulo, que foste selado para o dia da redenção. Seu corpo vai subir, sua alma, seu espírito.
Vamos nos preparar para aquele dia. Tudo está passando. E passa rapidamente. Vai chegar o dia da partida. E a coisa mais importante é o que eu fiz, como me posturei, qual o meu modo de relacionar-me com Deus, com o meu próximo, com a minha família, com o Espírito Santo que habita em nós. Quantas pessoas machucam o Espírito. E é o Espírito Santo. Entristece. Pessoas que têm dons e ficam querendo aprovação. Se o homem aprovar, Deus me use. Mas se o homem não aprovar, Deus não me use. Meu irmão, aqui ninguém está para servir a homens. Estamos aqui para servir a Deus, deste medo, de covardia. Suporte as aflições que tem, de ser perseguido, seja, mas faça o que Deus quer. Desde que seja Deus, e não você. Então nós estamos nessa noite, noite de ceia. E é muito bom que, se nós adentrarmos a esse entendimento, a essa compreensão, como cristão, como está eu e a minha Bíblia, semanalmente, diariamente, como cristão, quais as horas, momentos que eu procuro Deus, independente, tem que haver uma aflição, tem que haver uma doença, tem que haver um aperto para eu orar. Que história é essa? Tem que haver um coração agradecido. Não precisa ir para um leito de dor para depois chorar, não. Chora antes, clama antes, pede antes. Não fica aí à margem de uma comunhão com Deus por causa de que está tudo bem. Tem crente que quando vai bem, é uma maravilha. Mas quando as coisas começam a dar retrocesso, ele fica com raiva até de Deus. Tem outros que deixam a igreja e botam a culpa na igreja, botam a culpa no pastor, e lá vai por aí afora. Meu irmão, tem crente que só Jesus é que vai dar um jeito nele. Mas uma coisa eu sei, Deus não te chamou por acaso. Aquele que eu segurar pelas minhas mãos, das minhas mãos, ninguém arrebatará. Deus sabe trabalhar com você. Não adianta ser o gênio. Meu filho. Todo aqui que é pai sabe como tratar seus filhos. Tem um que é mais genista. Tem um que basta você falar, ele obedece. Tem outro que você pega na orelha, fica vermelho, ele trinca os dentes, mas fica de pé, não vou fazer. Mas uma coisa eu sei, a gente só colhe o que planta. Amém? Tem uma vida suave, de comunhão, de louvor, de oração, de alegria, de testemunho. Vamos cooperar com o reino. E o reino de Deus não é a igreja batista, não, irmão. O reino é o propósito de Deus para as almas. É a salvação de Deus para todo pecador. Fala de Jesus. Vive o evangelho. Vive no amor. Vive com paciência. Cuidado do mau testemunho. Não é? Mas para isso, alimente sua própria alma. Seja firme. Seja constante. Seja abundante na obra. Não viva no empurrão, é o pastor, não é pastor, meu irmão, é você e Deus, somente. Amém? Então, nessa noite, antes da ceia, se você tem alguma coisa a resolver, que pode ser resolvido no seu íntimo, Pai, me perdoa. Amém, resolva logo no íntimo. Mas se você precisa ir para a pessoa e falar com ela, seja ela presente aqui, seja ausente, resolva isso. E se é possível e acontecer, e aqui está, e antes de tomar a ceia, você quer rever sua vida com relação ao irmão, à irmã, ao amigo, ao vizinho, faça isso, meu querido. Uma coisa é importante, a Bíblia diz, tu me sondas, tu me conheces, tu sabes o meu sentar, tu sabe o meu levantar. Tu sabe quem eu sou. O Deus que sonda, o Deus que esquadrinha, ele não erra o alvo. Ele espera que nós correspondamos com as suas propostas, com a sua palavra. Vamos ficar de pé, amém?